Boa noite, graça e paz, beleza? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 23. Jesus terminou a oração do Pai Nosso. Semana passada nós vimos quando Jesus ele falou ali sobre a questão de nós praticarmos as obras de justiça somente diante de Deus. E eu expliquei o seguinte: muitas vezes nós confundimos ou ouvimos as pessoas usar erroneamente aquilo que Jesus falou. Olha, o que a tua mão direita faz, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E na questão das boas obras. Só que Jesus ele fala de dois tipos de obras que nós devemos praticar. Uma são as obras de justiça. E aí então ele explicou das obras de justiça. O jejuar, o orar, o dar esmolas. Jesus falou, essas coisas, quando você fizer, que são as obras de justiça, isso você faz, fica entre você e Deus. E ele, especificamente na semana passada, nós vimos que ele disse que quando você jejuar, você não precisa ficar se mostrando para ninguém, não precisa fazer cara de quem está jejuando, não precisa fazer propaganda do jejum. Você lava seu rosto, penteia o cabelo, e põe aí uma cara boa e vai para a vida. E ninguém precisa saber disso. E ele fala, e o seu pai, que vê em secreto aquilo que você faz, então ele te recompensa. Da mesma forma, as suas orações, elas não precisam, você não precisa orar na praça, você não precisa orar para ninguém ficar vendo. Você faz isso no teu quarto, de porta fechada, e o teu pai, que vê tudo em secreto, também te recompensará. Mas Jesus fala das boas obras. E ele fala que as boas obras, essas sim, nós devemos fazer diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras que nós estamos fazendo e glorifiquem a Deus. Então, de qualquer forma, a glória é a Deus, toda a honra é a Deus. Nós não vamos fazer nada para nós, e nenhuma glória deve ser para nós. Toda a honra, toda a glória é a Deus, inclusive as nossas boas obras. E, caminhando hoje, então, Jesus vai nos ensinar sobre a questão dos tesouros. E Jesus fala que há tesouros terrenos e há tesouros celestiais. Há tesouros que são passageiros e há tesouros que são eternos. Há tesouros perecíveis e há tesouros que são imperecíveis. E Jesus está falando para nós onde é que nós devemos guardar, depositar, qual é o banco, qual é o cofre que nós devemos depositar esse tesouro. Então, a questão de hoje é como guardar tesouro no céu. E o texto, como eu já anunciei, Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 23, eu quero ler em duas versões. Uma versão é na Bíblia, Nova Bíblia Viva, que Jesus diz a mesma coisa nos dois textos, mas o tradutor traduziu assim: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas,
lá estará também o seu coração. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas, se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. O mesmo texto, o tradutor da Bíblia, chamada a Nova Tradução na linguagem de hoje, ele dividiu em dois textos, na divisão ali que ele faz. E do verso 19 ao verso 21, ele falou sobre as riquezas do céu. E do verso 22 e 23, ele falou sobre a luz do corpo. E a tradução dele ficou assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Esse texto, ele nos lembra de Tiago, no capítulo 5, até porque o Tiago, ele era irmão de Jesus, e com certeza ele ouviu Jesus falar isso, ensinar isso. E quando ele está escrevendo a carta ali de Tiago, a epístola de Tiago, escrevendo a igreja, e Tiago escreve uma carta geral, ele não escreve para uma igreja específica, mas ele escreve para a igreja, e aí onde a igreja estiver, e o Tiago então, ele dá um aviso à igreja, porque na igreja é uma comunidade onde há várias pessoas, vários tipos de pessoas, e há pessoas pobres, assim como pessoas ricas, há pessoas necessitadas, assim como há pessoas abastadas, há na linguagem, né, que nós temos aí ao proletário e o cara que detém a riqueza. Então o Tiago, ele escreve também para o cara da igreja que é rico e que é opressor. E o Tiago faz uma advertência. E o Tiago, ele está usando essa fala de Jesus aqui, essa exposição de Jesus, esse sermão de Jesus quanto a essa preocupação com o acúmulo de riqueza e o local que você vai guardar a riqueza. E o Tiago, então, ele diz assim aos ricos, ele fala: ouçam agora vocês que são os ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram como fraude ou com fraude, está clamando contra vocês.
O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dias de abate. Vocês têm condenado e têm matado o justo sem que este ofereça resistência. Essa é a advertência que Tiago está fazendo àquelas pessoas que são crentes, elas são cristãs, elas estão na igreja, porque o Tiago está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para pessoas crentes. E dentro das pessoas crentes, ele está falando que há o oprimido e há o opressor. Há aquele que trabalha para viver e há aquele que usufrui do trabalho do outro para enriquecer e no final ele retém o salário do outro, deixa o outro em dificuldades para ele viver numa boa. Então, quando nós olhamos para esse texto de Jesus, do Evangelho, e eu já disse aqui, né, várias vezes que a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que está nesse contexto, Jesus acabou de fazer essa oração, ela é uma oração assim de cunho, ela é um tratado político. Né? Às vezes eu falo isso e as pessoas duvidam, mas depois quando a gente explica, você vai ver, Deus ele fala, olha, o Pai é nosso, o pão é nosso, Deus é rei, Deus tem um reino, ele estabelece o reino, nesse estabelecimento do reino, no sistema de governança, ele manda na terra como ele manda no céu, ele fala da distribuição de renda, ele dá o pão nosso todos os dias, então não falta pão, nos sustenta com 3 boas refeições diárias. No sistema de justiça de Deus, ele perdoa as nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele fala que dele é o poder, é o reino, é a glória para todo o sempre. Querido, isso é um plano de governo. Esse plano de governo que Deus tem para nós, de governar, de ser Senhor, soberano. E agora então, dentro desse plano de governo, Jesus vem e fala assim, olha, cuidado. Cuidado com o acúmulo de riqueza. Mas na verdade, Jesus não está preocupado se você vai acumular riqueza ou não. A preocupação de Jesus é onde você vai guardar a riqueza que você vai acumular. E a preocupação dele é clara, ele deixa bem claro, ele fala por quê? Porque onde você guardar a sua riqueza, o seu coração vai estar lá. Então se você guardar a riqueza aqui, o seu coração está aqui. Mas se você guardar a riqueza no céu, então o seu coração está lá. E Jesus então prossegue. Então o que nós podemos perceber aqui? A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que leem o texto bíblico, acreditam que esse comentário de Jesus sobre os tesouros, ele faz uma distinção entre tesouros da terra e tesouros do céu. Há 2 tipos de tesouro. Há aquele tesouro que é joias, carros, mansão, iate. Esses são tesouros da terra. Camaro, Shelby, né? Mustang. Hoje eu vi o preço do Mustang 2022. E que eu estava pensando em comprar um, mas era 1.600.000. Né? Aí eu achei que assim estava meio exagerado, aí eu fui ver uma Ford Maverick.
Tava também 600 mil, eu falei, não, vou deixar para lá esse negócio, né? Mas são tesouros da terra. Alguns pensam, né? Esse é o tesouro da terra. E quais seriam os tesouros do céu? Caráter, família, amizades. Esse é o tesouro do céu. E há aqueles, então, que vai espiritualizar isso e vai dizer que, então, é muito melhor você ser justo do que ter dinheiro. É muito mais importante você ter caráter do que você ter posses. Querido, é verdade que o mais importante, ou é mais sim importante, ter caráter do que ter dinheiro. Isso é verdade. E também é verdadeiro que pessoas valem mais que coisas. Vidas valem mais que coisas. Né? Por isso que Jesus morreu para salvar gente. É por isso que Jesus ama gente. É por isso que Deus chamou para si, comprou para si gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. É importante. Gente é mais importante. Pessoas são importantes. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando que gente é mais importante, que caráter é mais importante, que a família é mais importante. Não é isso que Jesus está falando. Jesus também, ele não está fazendo distinção entre tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus também, nesse texto, veja que ele não está preocupado em qualificar tipos de riquezas. Ele não está preocupado em qualificar se a riqueza é material, se a riqueza é imaterial. Não é essa a preocupação de Jesus. Ainda que ele faz essa advertência quanto à riqueza que pode ser queimada, pode ser destruída, pode ser roubada, pode enferrujar, pode perder o valor. O que Jesus está falando é sobre os cofres onde você guarda a sua riqueza, guarda o seu bem. O que Jesus está falando é que a importância que Jesus está dando aqui não é a riqueza, mas quanto aos cofres onde são guardadas a sua riqueza. O que Jesus está explicando há um cofre aqui na terra e há um cofre no céu. E Jesus ele não está preocupado com o tipo de tesouro que nós temos. Jesus não está preocupado se nós temos casa, se nós temos iate, se nós temos jet ski, se nós temos avião. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado onde você está guardando o seu tesouro. E por que da preocupação dele? Porque onde você guardar o seu tesouro, é lá que você vai também guardar o seu coração. Mas é interessante quando nós olhamos esse texto, eu fiz questão de ler 2 vezes, e inclusive ressaltar aqui a divisão que o tradutor da Bíblia na linguagem de hoje faz, que ele divide o texto em 2 partes, riquezas do céu e a luz do corpo. E Jesus então fala da riqueza, ele fala de onde você vai guardar a riqueza, ele fala do perigo de você guardar aqui, porque aqui as coisas corruptíveis podem acabar com a sua riqueza, e aí então você vai perder seu coração, mas também fala, Jesus então ele vai falar, ele entra nesse assunto e vai falar da luz do corpo.
E Jesus vai falar de luz e de escuridão. Nós precisamos entender que durante o ministério de Jesus, Jesus ensinava por parábolas. Ao contrário do que muitas pessoas entendem, ou pensam, entendem não, né? Elas pensam ou julgam que a Bíblia é difícil a compreensão, que a Bíblia é um texto assim para pessoas iluminadas, iniciadas, e alguns até acham que são iluminados e são iniciados para entender a Bíblia. Jesus sempre quis que o seu evangelho fosse simples e compreensível a todos. Por isso que Jesus ensinava em parábolas. O que era esse fato de Jesus ensinar em parábolas? Jesus pegava elementos do dia a dia, elemento do cotidiano, elementos ali que as pessoas tinham o hábito de lidar, sabiam do que estava acontecendo e explicava o reino de Deus a partir desses elementos comuns, simples. E dali então Jesus Jesus aplicava as suas lições. Então Jesus, quando ele está aqui falando do tesouro, ele começa a falar dessa luz do corpo. E por quê? Porque é um segredo aqui, escondido nesse ensinamento de Jesus aos seus discípulos. E a questão Jesus falou desses dois tipos de cofres, e agora Jesus está falando, como é que nós podemos guardar tesouros no céu? Porque na terra as pessoas sabiam como podia guardar. Podia enterrar, podia pôr, não sei se tinha banco naquela época, mas podia depositar em algum lugar para alguém guardar. Podia aplicar o seu dinheiro de alguma forma. Jesus vai falar isso na parábola dos 10 talentos. Um saiu e aplicou o seu dinheiro, o outro escondeu. E para aquele que escondeu, Jesus falou, você poderia ter procurado o banqueiro e pelo menos você ganharia um juro. Então, havia esse sistema de escambo, esse sistema monetário ali, havia uma gestão financeira. Então, isso era comum. Mas Jesus está querendo ensinar como é que guardamos tesouros no céu. E então Jesus, ele está falando para judeus, então ele evoca a tradição rabínica. Porque a gente precisa entender que Jesus ele aparece num contexto, Jesus não aparece num contexto aleatório, Jesus não aparece num mundo paralelo. Jesus aparece num mundo instituído, que já tinha ali um sistema de ensino. Havia, os rabinos já estavam ali ensinando o povo. Então havia o Hillel, havia o Shammai, e eles eram os mestres, os mestres segundo a escola do Hillel, segundo a escola do Shammai. E as pessoas já seguiam isso. O que Jesus aparece agora é com um novo ensino. Jesus aparece agora não mais, e aí lá no Evangelho de Marcos a gente vai ver isso, que as pessoas admiram Jesus, porque Jesus não ensinava como os mestres que ensinavam segundo o que ensinava e interpretava o Hillel. Nem como os outros mestres que ensinavam e aplicavam a lei segundo a interpretação, a cultura do Shammai. Jesus aparece pregando o evangelho, que era ele mesmo, anunciando o reino que era dele, que era do Pai, e ele não evoca a autoridade de nenhum dos dois, de nenhuma das escolas conhecidas. E então, as pessoas ali, o Marcos registra isso no Evangelho de Marcos, diz que as pessoas se admiravam de Jesus porque Jesus ensinava com uma autoridade que era dele mesmo. Ele era a própria autoridade dele. Ou seja, ele era um mestre diferente dos outros mestres.
Mas Jesus, mesmo sendo um mestre diferente dos outros mestres, ele pega elementos ali do ensino, da cultura que as pessoas conheciam. E uma das coisas que Jesus vai ensinar agora os seus discípulos, os seus talmidim, é que Jesus pega um elemento da tradição rabínica que os rabinos ensinavam, que era sobre os olhos bons e os olhos maus. No judaísmo, no ensino rabínico, ter um olho bom, né, no hebraico ain tová, significava a pessoa ser generosa. E ter um olho mau, que é o ain ra, significava o contrário. Ou seja, significava ser mesquinho. Quem tinha um olho bom era generoso. Quem tinha o olho mau era o mesquinho. E os olhos bons, eles são comparados, então, à solidariedade. É comparado à compaixão. É comparado à autodoação. Olhos bons são os olhos da generosidade. E os olhos maus são os olhos do egoísmo. Olhos bons são olhos iluminados. Olhos que olham além de si, olham para fora de si. Olhos que contemplam todos à sua volta. Olhos de inclusão, olhos que incluem as pessoas na sua vida. E os olhos maus são olhos de trevas. Não consegue ver nada, não consegue ver ninguém, não consegue perceber uma situação, não consegue perceber uma oportunidade de ser gentil, de ser generoso, de ter compaixão. Não consegue enxergar nada além de si e das suas próprias necessidades. Então a recomendação de Jesus é: você quer guardar o seu tesouro? Guarda o seu tesouro no céu. E como é que você pode guardar o seu tesouro no céu? Primeiro, você muda o seu entendimento. Você vai entender o mesmo Tiago que falou aqui dos ricos opressores, o irmão de Jesus. O mesmo Tiago, ele vai dizer assim, olha, entenda o seguinte, entenda que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, vem de Jesus, vem do Pai das luzes, vem dele. E aí Jesus, então, ele fala assim, olha, toda essa riqueza, todo dom perfeito, tudo que é bom, que vem de Deus, e vem sobre você, não é para você, não é para você gastar com os seus próprios interesses, mas é para você distribuir, é para você partilhar, é para você compartilhar. E faça isso com bondade e com generosidade. Porque quando você distribui, compartilha, você está ajudando pessoas, você está servindo pessoas, então você está juntando tesouro no céu. E Jesus vai explicar isso várias vezes. Jesus fala, olha, no último dia, quando chegarem lá para mim no meu reino, e falar, ó Jesus, nós pregamos em teu nome, nós fizemos, acontecemos, nós ressuscitamos, nós curamos. E Jesus fala, para trás de mim, maldito, eu não conheço vocês.
E as pessoas, mas como não? E Jesus vai explicar, ele vai falar, olha, eu estava cego, eu estava nu, você não me deu roupa, eu estava com fome, você não me deu comida, eu estava com sede, você não me deu água. Ou seja, eu estava em falta de um bem material que estava na sua mão e você não distribuiu comigo, você não compartilhou comigo, você não foi generoso comigo. E Jesus fala, quando você não fez isso para alguém, você estava sonegando a mim. E para outros, Jesus vai falar assim, olha, vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. E os caras não vão sem entender, vai falar, mas por quê? Ele fala, por quê? Porque eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e vocês me deram de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar, eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E os caras falam, não, mas nós nunca fizemos isso. Na verdade, nós nem sabia de você. E Jesus vai falar, quando vocês fizeram isso para outros, para algum desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Querido, o que Jesus está falando aqui é que a riqueza distribuída, compartilhada, ela abençoa, ela favorece, ela equaliza a comunidade, o bem-estar coletivo. Ela abençoa a igreja, ela abençoa vidas, ela abençoa a família. Aquele que tem e é generoso, é por isso que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá e faz isso com alegria. Então, querido, há N lições, há N indicações na Bíblia de Jesus, dos apóstolos, nesse sentido. Agora Jesus fala assim, e o ensino dos rabinos que entendia assim, que os tesouros que eu guardo, que eu retenho, de maneira egoísta, esse tesouro apodrece, esse tesouro alguém rouba, esse tesouro ele é usurpado, eu posso usar esse tesouro com más intenções, com fins não tão justos. E a problemática disso é que todo tesouro é concedido por Deus. E Deus quer que nós abençoemos. Deus nos abençoa para abençoarmos. Deus não abençoa ninguém para essa pessoa falar para os outros, não estou nem aí. Então, que Deus nos abençoe. Que a palavra de Jesus possa encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos realmente entender essa preciosidade da palavra de Deus, de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E tudo que Deus me dá é para eu abençoar o outro. Eu só junto tesouro no céu quando eu abençoo o outro. Hoje em dia, há pessoas aí querendo juntar tesouro no céu, indo atrás de propaganda enganosa. Olha, se você dizimar tanto, se você ofertar tanto, se você fizer não sei quanto, Deus vai te dar em dobro. Não, querido, Deus não vai te dar nada em dobro. Deus já dá para você, segundo a generosidade dele, o que ele acha que você tem condições de distribuir, compartilhar, repartir. Então você não precisa de mais. Agora, se Deus está te dando e você está retendo, então, cuidado. Você vai se perder
vai perder o seu tesouro. E como Jesus conclui, ele fala, olha, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Jesus está dizendo que a coisa mais horrorosa que pode acontecer com você é o final da oração do Pai Nosso. Ele fala, livra-nos do mal. O que Jesus está pedindo? Livra-nos de nos tornarmos maldosos, malvados. É a pior coisa que pode acontecer quando o mal se abate sobre nós. E Jesus está falando, a pior coisa que pode acontecer com você é você ser abençoado por Deus e não ter condições de olhar à sua volta que você é instrumento da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe.